Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Povo Entrevista, uma rúbrica que pretende dar espaço e voz às caras do nosso clube e, como não poderia deixar de ser, hoje tenho comigo o treinador da equipa principal do Povo Handball. Esteve com a nossa equipa na subida à primeira divisão, também depois num primeiro ano onde conseguimos um sétimo lugar que muito nos deixou orgulhosos e agora está ao leme da nossa equipa nesta viragem para a segunda volta e vamos falar de como é que foi este início da época. Jorge, obrigado por teres aceito o convite. E começava por ordem cronológica, exatamente pelaquela transição de uma primeira época na primeira divisão no sétimo lugar, um excelente resultado. O Povo apresentou-se para esta época com 6 caras novas. Chegaram à Póvoa Rui Ferreira e Stalini Furtado para as pontas, Pedro Pires para pivô, Álvaro, conhecido defensor, Álvaro Rodrigues, Mário Silva e também Lourenço de Santos. 6 reforços num plantel de 16, é considerável. O que é que procuraste nestas mudanças que foram feitas no plantel? Em primeiro lugar, boa tarde. Várias situações. Uma, a falta de disponibilidade de uns atletas que, se não fosse o caso, não teriam saído. Refiro-me ao André Caldas e ao Lourenço. Foi a única situação, foi disponibilidade. E depois, no resto do plantel, foi tentar encontrar outras soluções. Tínhamos só um central de raiz, procurámos ter outro. Em termos defensivos, a experiência do Álvaro era fundamental para mim para melhorarmos e o pensamento foi em conseguir igual ou melhor que a época passada. E até este momento a realidade é que não está a acontecer, mas temos a segunda volta para melhorar. Sim, sem dúvida. Ainda vai haver muitos jogos, o Povo que está no nono lugar, já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ainda com o jogo em atraso. E numa primeira volta, a verdade é essa, em que teve bons apontamentos, depois passou ali por uma fase menos boa, já lá vamos. O Povo começou esta primeira volta numa fase até positiva. Tivemos uma vitória frente ao São Joanense, desde logo, derrota frente ao Futebol Clube do Porto. Enfim, sabemos que é sempre uma deslocação muito complicada. Depois um jogo muito equilibrado em Águas Santas, seguidos de vitórias frente ao Madeira SAD e ao Chicandol, portanto boas vitórias. Como é que encontraste a equipa neste início da época? Tantas mudanças, com certeza, não é fácil encaixar tantas peças, mas a verdade é que uma primeira fase desta época bastante positiva. Sim, é verdade. Eu acho que este campeonato, tirando as 3 equipas grandes, as outras, eu costumo dizer que o nosso campeonato está o último, pode ganhar a qualquer uma das outras equipas. Vamos só tirar um bocado esta equação Porto, Benfica e Sporting por várias razões. E depois começámos bem no campeonato e houve ali uma fase que trememos um bocado, é verdade, que nós estávamos a ganhar e havia dificuldade em segurar o resultado e é essa a volta que temos que dar, que chegámos à boa hora e foi aí que aconteceu e temos que dar continuidade. E é isso que pretendemos fazer na segunda volta. Tu tocaste aí num ponto muito interessante, porque realmente esta primeira fase, como tu disseste, foi positiva. Foi positiva estas primeiras jornadas, mesmo lá está, a derrota em Águas Santas, um jogo muito equilibrado, podia ter calhado também para o nosso lado, como se costuma dizer. E depois, numa segunda fase do campeonato, eu aqui vou falar, e tu tocaste já nesse ponto, que é a dificuldade em segurar vantagens, que também existiu, e eu achei muito interessante já tocares aí, mas tudo começa, esta fase menos positiva, começa num jogo em casa, frente ao Belenenses, uma equipa que dispensa apresentações, uma excelente equipa, mas costuma-se dizer que perder, há perder e há perder, não é? Perder por com uma decisão da equipa de arbitragem muito contestada, não é a mesma coisa que perder por 5 ou 6. Acreditas que isso teve a ver? Esta equipa sentiu realmente? Como é que encontraste a equipa no fim deste jogo? Ou desvalorizas este jogo em termos de importância? Não desvalorizo só por uma questão, porque eu acho que houve uma influência demasiado grande e externa ao jogo. Agora, depois disso, a equipa poderia estar revoltada e quando a equipa está revoltada, na minha opinião, deve olhar em frente e ultrapassar a revolta e até melhorar para não pensar muito naquele jogo, e foi o contrário. Começámos a afundar-nos, a ter alguns resultados que estávamos à frente e não conseguíamos segurar.
e muitas vezes não acreditar, mas principalmente nisto tudo aí, eu acredito nesta equipa. É verdade que fui eu que a escolhi e por intermédio do Zé Henrique contratámos jogadores com conhecimento da direção, e esta equipa que vamos até ao fim, que temos que melhorar na classificação e estou seguro que vamos fazê-lo. Sim, sem dúvida, é como eu disse, ainda há muito campeonato pela frente e realmente esta fase menos boa já em termos exibicionais parece ter sido ultrapassada, como tu disseste, mas também já vamos falar sobre isso. E eu tocava nesse ponto. Nestas derrotas, temos aqui Belenenses, Esmai, depois uma vitória frente ao Avanca, seguidas também depois de derrotas, ABC, Horta, Gaia. Muitos destes resultados ao intervalo não estavam assim, estávamos até em vantagem. Esmai estávamos em vantagem por 2, depois no início da segunda parte um parcial de 5-6-1. Avanca, estávamos a ganhar por 4 ao intervalo e o Avanca consegue ali uma recuperação no início da segunda parte. Horta, estávamos a vencer também. Madeira Sá estávamos a vencer por 8 golos e depois na segunda parte também temos ali uma fase menos boa. Falou-se muito disto, mesmo adeptos e tudo mais, estas entradas na segunda parte do Póvoa. Foi algo que te preocupou? É um padrão que existe ou também não teve muita a tua atenção? Porque é que às vezes pode ser uma estatística isolada. Não, claro que teve a minha atenção e nós temos estatísticas que comprovam isso e que falamos com os jogadores e muitas vezes no intervalo focávamos isso. Mas eu não considero um padrão, acho que é uma fase que aconteceu e que está seguramente ultrapassada. Agora, que aconteceu por diversas vezes e que eu referi muitas vezes ao Fernando Novo, que me vinha perguntar, e eu referia isso, que não é normal, que não é normal, mas são fases que nisto o único culpado sou eu. E quem tem que dar a volta sou eu, os atletas, os adjuntos, mas o principal culpado sou eu. Agora temos que dar a volta. E dar a volta, começamos com a boa hora e temos que continuar. Sem dúvida, sem dúvida. E já lá vou a este jogo da boa hora. Antes disso, outra estatística que eu gosto de trazer estas estatísticas porque acho que às vezes dizem muito e acho que às vezes não dizem nada. E quem melhor para dizer se sim ou se não que o próprio treinador. Por esta altura, desta fase menos positiva, olhando para os golos marcados e sofridos, em termos comparativos com as outras equipas, o Póvoa era uma equipa que até sofria consideravelmente poucos golos, mas que também, em termos de golos marcados, mantinha-se ali numa zona mais baixa da classificação em termos de golos. Achas que a certa altura do campeonato houve essa dificuldade maior em momento ofensivo do que no momento defensivo? Não sei se houve dificuldade ou preocupação nossa de treinarmos mais o ataque e temos que continuar a treinar e focar os atletas que não se pode rematar por rematar, tem que ser mais eficaz e a estatística diz isso e por acaso na quinta-feira vamos falar sobre isso, sobre a estatística geral da primeira volta e que se reflete muito nessa situação. Eu não posso estar preocupado com a defesa, que a defesa tem dado garantias e a equipa sofre poucos golos, mas no ataque também estamos a marcar poucos e estamos a falhar muito. Temos números anormais de 7 metros, em 70 e tal marcarmos 40, é muito baixo. Remates da primeira linha, a nossa eficácia é baixa, das pontas razoável, de pivô excepcional, como Manel Lima. Não costumam tremer. Isto é a vida de quem anda lá dentro. Às vezes estamos em boa forma, má forma. Eu não gosto muito das pessoas, da confiança. Eu não ligo muito à confiança. Para mim um jogo é um jogo. Começamos um jogo, a confiança tem que ser a máxima. Estamos a falhar, rematamos menos. Estamos a marcar, rematamos mais. Isso é o que eu procuro transmitir a todos os atletas. Sem dúvida, e realmente é curioso falar dessa estatística, dessa atenção que existe à estatística, porque às vezes as estatísticas mais simples dizem muito e depois aquelas mais aprofundadas às vezes nem são assim tão valorizadas. Falava agora assim, passada aquela derrota frente ao Gaia, também por um golo, um momento também que os adeptos sentiram com a equipa esta derrota. A equipa respondeu de forma brilhante, vitória excepcional frente à boa hora, incontestável, a verdade é essa. Repetiu depois a dose de boa exibição de um Póvoa com boa cara frente ao próprio Boa Hora aqui para a Taça de Portugal e depois apresentou-se frente ao Sporting num jogo em que não se podia pedir muito mais aos atletas. Como tu disseste muito bem, uma boa exibição.
é o terceiro momento, já falaste, a equipa esteve aqui em crescendo. Às vezes os treinadores dizem que as paragens vêm na pior altura. Achas que se isso pode aplicar ao Póvoa? Por ti tinha havido esta paragem? Claro que não. Não haveria a paragem e depois uma pessoa pensa, e para mim não é desculpa, porque temos dois jogadores influentes, com um com uma lesão muito grave, o Rafa, e o Rars com uma lesão que também a paragem vai ser ainda um bocado longa. Acontece. Como existe o Covid e nós estamos nesta fase a passar por ele com algumas dificuldades em termos de treino, é a vida. Portanto, eu não me vou queixar disso, tenho que olhar em frente e dizer, é com estes que estamos neste momento, fomos buscar um atleta. Já vamos falar dele, exatamente. E temos que andar para a frente. Não adianta estar e estamos com Covid, estamos com isto, não. Temos que olhar em frente e dizer, são esses atletas que temos, que escolhemos, vamos com eles até ao fim. Sem dúvida, sem dúvida. E entrando já nas últimas perguntas, este jogo do Sporting teve nas bancadas um grande apoio. 10º jogo mais visto da primeira volta em termos de adeptos no pavilhão. O apoio à equipa foi em crescendo. Penso que os números dizem isso em termos de espectadores. A equipa sentiu isso, falou sobre isso, principalmente sentiu, que é o mais importante. Falou. E é curioso fazer uma pergunta que eu vou-te responder de outra forma. Até aquele momento, achávamos que jogávamos sempre fora. Que é estranho estarmos em nossa casa e vinham equipas cá que traziam mais adeptos que aquilo que nós tínhamos. E com o Sporting foi diferente. Eu sei que vieram ver também o Sporting, que é uma equipa que luta pelo título, mas os jogadores sentiram o apoio, eu senti. O clube está crescendo, isso também é verdade. E isso, os poveiros que gostam de handball, e os que não gostam podem vir, podem acompanhar os miúdos que estão na formação. Toda a gente, eu acho que o Póvoa merece ter uma equipa na primeira, com muitos adeptos que o clube agradece, a equipa A agradece, a equipa B, os miúdos. Eu acho que devem acompanhar cada vez mais o clube. Sim, e realmente é como tu disseste, foi em crescendo, que é uma boa notícia, mas ainda há esse trabalho a ser feito e realmente o jogo com o Sporting, como eu disse, dos mais vistos da primeira volta, o 10º mais visto, e claro, vieram ver o Sporting, mas também vieram muitos ver claro, o Póvoa. Vieram apoiar o Póvoa. E apoiar, e sentiu-se, isso é o fundamental. Ainda neste jogo de Sporting, chamaste, estavam no banco e até conseguiram dar um pouco do seu contributo, 3 jogadores que normalmente aparecem na equipa B. Estou a falar de Diogo Freitas, um pivô, primeira volta muito boa, de destaque na equipa B. João Cardoso, um produto da formação da casa mesmo do Póvoa, toda a formação no Póvoa Handball, no Central, grande potencial. E Vasco Teixeira, na altura ainda com 15 anos, estreou-se inclusivamente. Teve na primeira volta inclusivamente um ponto alto na Seleção Nacional Sub-18. Estás atento com certeza a esta equipa B, como é que é a tua relação com todo o talento que existe na equipa B? Estás com certeza atento e o que é que viste nestes 3 jogadores e se podemos contar com mais caras novas vindas de lá? Claro que sim, mas tudo depende deles. As pessoas muitas vezes acham que os treinadores têm que escolher, não, eles têm que fazer por merecer. E eu acho que eles merecem, como outros vão merecer. Mas depende sempre dos atletas. Eles têm que treinar no seu escalão com todo o brio, com toda a capacidade para mostrar ao treinador que podem ser chamados e agora neste jogo vão ser chamados contra o Benfica. Pelo menos 2 atletas serão chamados e 2, 3 serão chamados e isto é mesmo assim. Os jogadores da equipa B têm que olhar para a equipa A como um ponto de dizer assim, eu quero chegar lá. E os que querem, alguns vão conseguir, outros não, mas isto, o nosso clube, o Póvoa, tem que passar para um clube de formação. E um clube de formação é formar mais atletas na casa, e isso o que é que faz? Ter uma boa formação, uma boa coordenação, e ao conseguirmos isto, vamos dar passos largos para o clube crescer. E temos a equipa B num bom lugar, estamos a falar de miúdos que têm 21 anos no máximo,
estão ali em 5º, 6º lugar na segunda divisão. Temos um sub-20 que apanham esses miúdos todos que estão em primeiro lugar. E eu já disse a várias pessoas que poderão ir muito longe neste campeonato, e isto é fazer crescer a formação. Mas temos que pensar que tem que começar nos minis, nos bambis, infantis, iniciados, e se conseguirmos isso, o clube vai crescer muito rapidamente. Muito bem. Agora, lá está, entrando já nesta reta final, e agora mais no presente, Vasco Santos foi apresentado, o único reforço até o momento que foi apresentado. O que é que os adeptos poveiros podem esperar dele? Imagino imagina, aliás, que um adepto poveiro que nunca viu o Vasco jogar, agora no primeiro jogo, o que é que vai poder esperar dele? E se mais mexidas vêm aí, se não, se o plantel vai ser este? Neste momento vai ser este. Ele veio para melhorar na defesa e também melhorar o nosso remate exterior. E o Rars neste momento está com alguns problemas físicos, e ele também vem ajudar para melhorar, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Muito bem. E lá está, essa questão das mexidas, ter ficado fechada é realmente também importante, porque será esta então a equipa que vai para esta segunda volta. E falando da segunda volta, qual é o objetivo? Nesta segunda volta faltam ainda muitos jogos, o Povo ainda tem um jogo em atraso. O objetivo foi mesmo que eu disse no início do campeonato. Intacto. Temos que fazer igual ou melhor daquilo que fizemos no ano passado. Excelente. E neste momento o Povo ainda tem todas as possibilidades, isto ainda há muito campeonato. O jogo com o Benfica já este sábado, já que estamos tão perto dele, uma pequena antevisão, também gostava de te ouvir sobre este jogo. Sabemos que o Benfica é um jogo sempre muito difícil, tivemos o jogo já na Luz para o campeonato. Tiraste com certeza algumas notas, o que é que poderemos esperar? Vai ser um jogo difícil, primeiro para um candidato ao título, mas isto é um jogo de taça, é diferente, e nós vamos lutar para derrotar o Benfica. Vai ser difícil, muito difícil, mas nós vamos preparar a equipa para conseguirmos dar a volta ao jogo e derrotar o Benfica. Se vamos conseguir, não sei, mas vamos fazer tudo para ganhar o Benfica, vamos. E é esse o objetivo, e é para isso também que convido os poveiros a comparecerem, tal como compareceram no jogo frente ao Sporting, este sábado às 18 horas. Por fim, o meu último pedido, uma mensagem para os adeptos, para os poveiros. Como tu disseste, a equipa realmente sentiu o apoio naquela reta final. Temos agora ainda uma segunda volta toda a contar com eles, não é? Claro que sim, nós queremos é que nos apoiem como apoiaram contra o Sporting, se possível mais gente, família, amigos, e cada vez mais pessoas a apoiar o Póvoa, que também ao apoiar o Póvoa estão a apoiar a cidade, estão a apoiar tudo, e isso é fundamental para os jogadores, mas também para o clube, para o presidente. Eu tenho a certeza que ele gosta de ver o pavilhão cheio, porque ele também trabalha para isso, como trabalha o clube todo. Sem dúvida. Muito obrigado, Jorge, acima de tudo, por esta conversa. Da nossa parte, por hoje, é tudo. Com certeza vamos ter a oportunidade de trazer aqui outras caras. Tu falaste da formação, caras que estão a trabalhar muito na formação, com certeza, e com resultados nos sub-20, todos os escalões com grandes resultados, e é mesmo o objetivo deste espaço, dar voz. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado. Somos Povo.